programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, mais uma vez o programa Medicina em Destaque está no ar e você está aqui nos acompanhando mais uma vez. Este programa que se faz exatamente para você. É você quem recebe os nossos convidados, é você quem recebe as lições dadas por todos aqueles que vêm aqui ao nosso programa tratar de assuntos médicos, falar da nossa ciência e da nossa arte médica. Eles vêm para cá para que você possa conhecer um pouco dos mesmos, possa conhecer um pouco dessa ciência e dessa arte, como já disse anteriormente. O programa de hoje tem nada mais, nada menos do que o presidente da Associação Brasileira de Patologias do Trato Genital Inferior e Colposcopia e também da presidente do capítulo dessa mesma instituição aqui em Alagoas. Então, estão aqui Dr. Humberto Belmino Chaves e a doutora Vera Tenório, e é com muita alegria que nós recebemos estes jovens para falar de um grande evento e falar também um pouquinho da programação do evento e sobre a ginecologia e a obstetrícia. Professor Humberto Belmino, o programa é seu, doutora Vera, também o programa é seu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no Medicina em Destaque. O agradecimento é nosso, é uma satisfação poder compartilhar com vocês esse momento histórico para Alagoas, porque trazer esse 24º Congresso para a cidade de Maceió, né, representa para a gente que tem a veia docente a realização de um sonho. Quando nós nos motivamos a trazer esse congresso, né, nós não tínhamos a dimensão, né, que chegaríamos a 1.000 inscritos. Esse é o cenário que hoje esse congresso apresenta para Alagoas, mas não é só a riqueza da ciência e do conhecimento médico. Esse momento é um momento de confraternização, de reencontrar amigos e de aprender numa sistemática que eu considero muito interessante, que é aquela em que nós ensinamos e aprendemos e construímos novos olhares na direção do que efetivamente representa o exercício da medicina, que é o cuidado com as boas práticas fundamentadas nas melhores evidências científicas. Então, é com esse escopo que o nosso congresso foi colocado em prática e reitero a necessidade de quem ainda não se inscreveu, ainda há tempo, e todos serão muito bem-vindos a esse momento histórico de muita ciência, né, e de muito conhecimento. Como presidente, está na gestão, né, bienal ou quadriênio? É uma gestão trienal. Eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior agora em janeiro de 2021. É uma alegria imensa a confiança do meu nome para presidir essa sociedade, porque ela representa, né, o que há de mais louvável no exercício da ginecologia, que é a prevenção das lesões precursoras para o câncer do trato genital feminino, envolvendo a vulva, a vagina, o colo uterino, a região perianal. Então, com essa sociedade que já existe há mais de 64 anos, né, o Brasil tem sido pioneiro nas tecnologias, nas novas práticas, nas melhores abordagens, para que as mulheres possam ter acesso, né, e serem diagnosticadas com precocidade ainda essas lesões, para que efetivamente não sejam tiradas da sua rota produtiva, ou que continue tendo uma vida sexual, uma vida afetiva, uma vida produtiva. Então, a sociedade ela tem a preocupação com a pluralidade da genitalidade feminina. Então, não é uma sociedade meramente de diagnóstico e tratamento, mas é uma sociedade que busca a inserção, as boas práticas e o cuidado efetivo quanto às condutas que são tomadas mediante o diagnóstico dessas lesões.
Maravilha. Doutora Vera, o capítulo de Alagoas, o que é que tem a dizer como presidente de um evento como este? O que é que os profissionais da área têm a aprender? Eu vi a programação assim muito eclética, né? Participantes internacionais. O que se diz a nossa presidente do capítulo de Alagoas? A patologia do trato genital inferior é importante para várias especialidades, não é só para ginecologia, porque ela engloba imunologia, as vacinas, engloba oncologia, IST, infectologia, então sexualidade, a parte psicológica a gente tem que ajudar. Então é um congresso que vai englobar todas essas especialidades. É interessante para todos os médicos. É verdade. E, assim, eu já presidei 2 congressos brasileiros de medicina legal e o encanta, a gente sabe a qualificação, nós vamos mostrar aqui toda a programação do evento, mas encanta, talvez eu peça até ao Josiel mostrar algumas imagens do nosso litoral aqui, porque no pós-pandemia, as pessoas não têm saído de casa e, para mim, assim, não foi surpresa, até porque o evento está sendo capitaneado pelo Dr. Humberto Belmino Chaves, assim, que a gente conhece de longas datas, né? Conselheiros, academias e tantos outros eventos, tá? Nós podemos dizer que é um chamado muito especial, né? E você, telespectador, que nos acompanha, tá certo? Paulista, vai ter um cordelzinho convidando a cada um de vocês lá do Iapoque ao Chuí, tá certo? Convidando a cada um de vocês para conhecer. Não é surpresa esse já ultrapassar 1000 inscritos nesse evento, não é, professor? Eu confesso a você que nós deflagramos, né, o desenvolvimento do Congresso em 2019, quando ainda não havia a pandemia. A pandemia tirou um pouco a gente de rota, a gente teve uma sensação de que talvez a coisa não caminhasse na dimensão que a gente havia previsto, mas eu penso que quando a gente trabalha com responsabilidade, com ética, com moralidade, com a dimensão de que o conhecimento e essa interação, ela deve acontecer de uma forma plural, as forças divinas vêm ao nosso favor e a gente consegue com muita alegria e com muita gratidão, eu acho que a palavra é gratidão, gratidão a você que se inscreveu, a você que confiou no nosso nome para estar à frente de uma sociedade dessa dimensão, que é a Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, que tem uma representatividade internacional de peso, né? O Brasil, pelas suas dimensões intercontinentais, ele oferece um cenário, né, extremamente favorável às pesquisas. Então, as pesquisas dentro dessa área, com a vacina para o HPV, o tratamento das lesões precursoras para câncer, né, criam todo um bojo e uma confiança acerca das pessoas encherem as nossas salas em congresso e das pessoas entenderem que a ginecologia tem um espaço reservado para profissionais que desejam exercer as suas atividades usando a técnica da colposcopia como referencial para o diagnóstico e tratamento dessas lesões. Maravilha. José, coloca aí já essas fotos, tá certo? Coloca aí a primeira. Essa parte do HPV Sim. É muito importante, porque no mundo são estimados, né, 18 milhões de casos de câncer no homem e na mulher, mais no homem do que na mulher. No homem, mais de 9 milhões, na mulher, 8 milhões. Desses cânceres todos, 5% se deve, o fator principal é o HPV. Daí a importância da vacina para todo mundo, não só nessa idade que eles querem, né? A menina de 9 a 14 anos e menino de 11 a 14 anos. Todo mundo é beneficiado, até quem tem 70 anos é beneficiado. Até porque, às vezes, a gente que lida nessa parte, que faz a linha de ponto na atenção aos pacientes, de uma maneira geral,
né, a gente vê que é uma patologia que começa invisível, né? Você não sabe em uma festa quem é que está com HPV, quem é que não está. E tem muitos, um comportamento entre os jovens, assim, eu dei uma carona para um pessoal que ia para um show aqui, acontecido em Maceió, e eu me dizendo, a minha colega beijou tantos, beijou 14 naquela noite. Então, é um risco, é uma promiscuidade intensa e que um evento como esse capacita não só aqueles que vêm, mas os profissionais aqui. É um ganho importante para todos que exercem essa área, mas de uma forma geral. Não é restrita a inscrição só para quem é ginecologista e obstetrícia, não? É só para médico. Sim, mas assim, só para médico. Mas quem exerce a especialidade, não. Não. Qualquer especialidade. O clínico né, pode também, um médico legista também pode. Também que ajuda na educação. Né? A educação. E também como formação que você vai adquirindo, até porque você serve como referência em algumas comunidades, num condomínio, por exemplo, você pode até ser convidado a dar uma palestra sobre prevenção. Né? E isso é importante. A gente acompanha o Dr. Humberto Belmino e sabe que é um dos especialistas, uma pessoa que se dedica muito ao estudo da vulva. Né? Então, vai ter, inclusive, palestras sobre algumas doenças da vulva, reconstrução de vulva, né, professor Belmino? Uso de laser, de frax, que é para ajudar na produção do colágeno, que mulheres que têm a vulva deformada por causa dessas doenças, liquesclerose, outras doenças, e eles estão mandando aplicar o laser para melhorar o colágeno e melhorar a autoestima dela, né? Maravilha. Tem alguma foto, professor? Nós temos aí já chegando. Será realizado no Hotel Ritz, não é isso? Ritz Lagoa da Anta. Ritz Lagoa da Anta, olha aí que maravilha. Então, não precisa nem mostrar mais imagem de Alagoas, porque esse o filé já conspira ao nosso favor, como diz o professor Belmino. Né? Então, o evento de uma programação eclética, pode ficar à vontade. Professor de fora, né? Muita gente de fora, nós de fora do Brasil, né? Do Brasil. Josiel. Além das maiores estrelas nacionais, vem gente de fora, do internacional também. Olha aí, então aqui nós temos a doutora Valquíria, né, do Distrito Federal. Já tem o tema dela preparatório para... sim, vamos falar sobre esse, que é mais especial, porque você diz o professor Genival Veloso que não basta ser médico para ser um cirurgião, não basta ser médico para ser um médico legista, não basta ser médico para ter... exercer a ginecologia e a obstetrícia. Primeiro, o amor que você deve ter, e segundo, o RQR, né? É o título, é o registro da especialidade, e neste evento vai ter a prova de título, não é, professor? Isso. A grande cereja, nós gostamos de usar essa referência, desse evento é a nossa prova de qualificação da patologia do trato genital inferior e colposcopia. Isso o médico que se disponibiliza a fazer essa prova, ele tem que ter um referencial de carga horária para poder realizar e obter essa honraria, né, de ser reconhecido pela nossa sociedade como qualificado a exercer o exercício da colposcopia. E a importância de se fazer a prova, né, de nós aumentarmos o número de médicos que efetivamente tenham um saber qualificado para oferecer o exame. Então, isso é muito importante, né, que um médico que realiza a colposcopia, a vulvoscopia, a vaginoscopia, a anoscopia, ou seja, a escopia do trato genital inferior, ele tenha um referencial de qualificação, uma chancela da sociedade. Isso nos faz entender que esse médico, ele tem condições de laudar, de emitir um laudo do que ele está visualizando por uma lente de maior aumento, com um referencial global, mundial, porque a construção destes determinantes que nós utilizamos para laudar e para identificar as lesões é uma coisa desenvolvida internacionalmente. Então, isso faz com que a nossa sociedade
se torne uma sociedade pujante, reconhecida e valorizada pela comunidade médica. Dentro do nosso congresso, nós teremos, inicialmente, uma vasta oportunidade de se fazer pré-congressos, né? Então, pré-congressos direcionados para a nossa prova de título, pré-congresso direcionado para o estudo das doenças dermatoanal, das doenças da vulva, das questões da sexualidade, das questões da microscopia. Bom, enfim, nós temos 8 cursos pré-congressos disponíveis para oferecer conhecimento ministrado pelas pessoas que nós consideramos de maior peso nessas áreas do conhecimento. Participação de alagoanos também, né? Com profissionais de Alagoas, né? E do Brasil, e participação de conferencistas internacionais, né? Isso, nós temos a honra de reconhecer a presença do professor Dr. Carlos Humberto Pérez, que hoje preside a Federação Internacional, né, de Colposcopia, o responsável no mundo pelo ditame dos novos guidelines, das novas condutas em patologia do trato genital inferior e colposcopia. Então, a presença dele nos honra, né, com o peso de ter alguém com um vasto conhecimento, uma vasta experiência e que reconhece no Brasil um solo fértil de pesquisadores, de médicos que efetivamente conseguem dar uma contribuição na epidemiologia da erradicação e controle dessas doenças. Então, é muito agradável a gente estar diante, né, de um cenário onde a gente pode contar com profissionais, né, na sua maioria professores titulares, pesquisadores das universidades brasileiras. Maravilha. Tem o portal, né, do Congresso, do 24º Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Então, você sonda, pega esse evento, eu procurei aqui rápido e vi assim uma programação muito eclética, com pessoal assim de peso, que irá, todos eles, assim, trazer o melhor de si nesses congressos, 8 cursos pré-congressos. Isso. Né? E a prova de título, quanta beleza, né? Professor Humberto e professora Vera, desde o Papa Nicolau comum, que era feito hoje, o que tem crescido nessa especialidade, né? A gente falou, vem pesquisador falar dos guidelines que já estão aqui para os grandes pesquisadores. O que é que se pesquisa hoje? O que tem mais a especialidade a oferecer à população de uma forma geral? Tem as metas, né, Humberto? As metas da OMS, né? Que é 90, 70, 90. 90 meninas vacinadas até 15 anos. 70, o teste, porque os países desenvolvidos, eles diminuíram muito a incidência de câncer de colo. Não foi com coisa nova, não. Foi com a citologia, de 1940. Hoje em dia, que tem o teste, que a pessoa pode até colher em casa, o teste de biologia molecular. Sim. E 90, o último 90 é o tratamento das lesões precursoras, para a pessoa não evoluir para o câncer. Você vê a Austrália começou em 2007 com a vacinação, já está tudo certo para acabar com a incidência de câncer de colo em 2028. Repare. E a gente morrendo uma a cada 90 minutos, né? Uma morte de insuficiência renal, uma morte de hemorragia, uma coisa que você, sabendo, uma lesão, uma doença prevenível, né? Você trata as lesões precursoras, a pessoa fica boa, não tem mais nada. Então, e a vacina, além dela prevenir contra o câncer de colo, previne contra até o câncer de pênis, câncer de vulva, câncer de vagina, orofaringe. Entendeu? O ideal seria todo mundo tomar essa vacina. Então, nosso programa se propõe exatamente isso, para levar para o público leigo essas informações que são essenciais. Às vezes, existem alguns pais que até
criam tabus ou impedimentos, alguns óbices, no sentido de, não vai vacinar porque a minha filha... Estimula a sexualidade. Estimula a sexualidade, ou às vezes ele tem absoluta certeza que ela não deu início à sua atividade sexual. Então, pai, mãe, se certifique avós, né, que os avós são mais zelosos, são pais por 2 vezes, e orientem os seus netos a tomar vacina a partir de que idade, doutor Humberto? Menina de 9 a 14. De 9 a 14. E menino de 11 a 14. Mas imunossuprimida, paciente de AIDS, aí de 9 a 26 anos, algumas, ou de 9 a 45 anos. Então, são vacinas, não é? Existe um pessoal anti-vacina, mas algumas vacinas emergenciais, né? Como apareceu no Covid e tantos outros, mas essas vacinas já existem há quanto tempo? Existe desde 2005, né? Então, a eficácia, alguns países já erradicaram essas doenças. Milhões e milhões de vacinas foram aplicadas e o índice de efeito colateral, nenhum. Nenhum. Maravilha. Mas é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade para dizer que quando nós falamos de prevenção para câncer na mulher, nós estamos falando de parcerias. A vacina, unicamente, ela não é a solução. Nós precisamos que as mulheres contribuam com a responsabilidade do seu preventivo, com a responsabilidade da sua consulta ginecológica. Então, nós costumamos dizer que o sucesso no tratamento, na prevenção do câncer de colo, ele está nesse bojo em que a mulher busca a assistência e ela tem essa responsabilidade, a saúde pública disponibilizando profissionais qualificados para fazer essa consulta e identificar esse rastreio. Ainda no Brasil, nós vivenciamos um modelo oportunístico de assistência ao diagnóstico precoce do câncer, ou seja, a mulher ela vai para uma consulta em ginecologia e nós aproveitamos e colhemos essa citologia. Na verdade, o que nós desejamos é fazer o que se faz lá fora e que num futuro bem próximo, eu penso que nós teremos que nos adequar a esse modelo organizado, um rastreio organizado, um rastreio semelhante ao que existe com o imposto de renda. Tem que fazer a sua declaração do imposto de renda. E na prevenção, no modelo organizado do câncer de colo, a mulher tem que participar das consultas ginecológicas, só que acontecerá em um intervalo maior. A nossa preocupação no momento, e que é muito importante que a mulher tenha essa consciência, que não é um exame de citologia colhido em qualquer lugar e por qualquer pessoa que vai fazer a diferença estatística no diagnóstico do câncer de colo. A diferença para que nós alcancemos essa meta da Organização Mundial da Saúde é que essas mulheres sejam assistidas por profissionais que saibam identificar as lesões precursoras para o câncer no trato genital inferior feminino. Esse é o caminho. Nós não podemos sair da rota de uma saúde pública que não tenha o olhar paralelo daquilo que é o melhor para a mulher, o que está baseado em evidências científicas e que não adianta mais a gente fazer de conta. Os serviços que nós reconhecemos efetivamente como dando um suporte para esse avanço, para essa meta, ele tem que estar montado em tripés. Ele tem que ter a visão do tratamento, do diagnóstico precoce das lesões, ele tem que tratar essas lesões, ele tem que recomendar a vacina e ele tem que oferecer a essa mulher alternativas quando ela chega com uma doença invasora e que não há mais o que se fazer a não ser um tratamento radioterápico ou quimioterápico. Então, o que nós buscamos
dentro dessa assistência é uma variável singular, que é a da dignidade da pessoa humana. O que nos interessa na busca desses modelos assistenciais é que a mulher seja assegurada na sua plenitude de sexualidade, de escolha de contracepção e não uma variável única. Não é ter um posto disponível para se colher uma citologia. O que nos interessa é quem colheu essa citologia, qual foi o citopatologista que leu essa lâmina. Então, a credibilidade, o referencial da maneira como é estipulada esse organograma de assistência é o que faz a grande diferença e é o que a saúde pública desse país precisa entender, que não é fazendo jogo, né, de assistências superficiais que nós vamos conseguir resolver essa ferida aberta que é o câncer do trato genital inferior feminino no Brasil. Mesmo as vacinadas, elas têm que continuar fazendo exame ginecológico, porque a vacina previne 70%, não previne 100%, né? E as pessoas, mesmo que sejam tratadas das lesões pré-cancerosas, têm que fazer o segmento, porque há muita recidiva. A vacina, inclusive, previne a recidiva. Maravilha. O Dr. Humberto foi muito feliz em falar sobre a questão da necessidade de uma educação continuada na prevenção dessas doenças e sabermos que as estatísticas não são tão favoráveis no nosso país e em especial em Alagoas, não é isso? Isso é uma vergonha, né? A gente está diante de uma doença totalmente prevenível e tratável e a gente observar sob a tutela das estimativas do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, que a gente tem para a cidade de Maceió, né, uma estimativa de 117 casos de câncer, repito, de câncer do colo do útero para o ano de 2022. Então, o que nós precisamos rever, né, é por que nós estamos diante de uma doença totalmente prevenível, tratável e nós temos estimativas tão elevadas. Eu volto a recrutá-los no sentido de que nós precisamos, né, cumprir o rigoroso critério, né, para a obtenção dessas estimativas. Quando nós pensamos que a infecção pelo papiloma vírus humanos ele está presente em 95% das lesões do câncer do colo do útero, e em torno de 50% das lesões de vulva, por que nós não estamos nos preocupando com o calendário vacinal dos nossos filhos, das nossas filhas e dos nossos, para ser mais amplo? Então, nós precisamos dar as mãos, nos juntarmos, porque a ferida é muito maior do que a gente imagina. Porque apesar da gente estar diante de uma doença que tenha uma epidemiologia restrita, ou seja, quantas pessoas você conhece que têm câncer de colo? Você conhece poucas, porque nós já oferecemos tecnologia suficiente para tratar as lesões precursoras. Mas aquelas pessoas que vocês ouviram falar que teve câncer de colo de útero, elas morreram. Porque o tratamento do câncer de colo de útero, ele tem que ser precoce. Ele tem que ser em uma fase de estádio 1. E para que uma mulher tenha acesso a um serviço nessa fase, ela tem que estar engajada em um sistema. Não é a realidade do nosso país, não é a realidade do nosso estado. Daí a necessidade de darmos as mãos, né, e de entendermos que nós estamos diante de algo que você não precisa ter. Porque é uma doença, volto a dizer, totalmente prevenível e tratável. Partindo desse pressuposto, na verdade, isso é um chamado, é um alerta, né? Uma chama que se acende para sensibilizar os nossos gestores, né? Como é que está montada a rede de prevenção dessas patologias? Como é que o Estado, o município tem atuado? Existem centros de referências para o acolhimento dessas pessoas que desejam ter essa
prevenção. A jovem, o telespectador, a telespectadora que nos acompanha agora, tem uma filha que está nessa idade vacinal. Onde procurar? Que caminhos são oferecidos para essas pessoas? Os postos de saúde, eles De uma forma são geral. abastecidos para a vacina. A vacina de maneira geral, né? Principalmente, inclusive a de HPV. Isso. Para o atendimento, assim, já numa consulta ginecológica. A consulta ginecológica também nos postos, que é base, né? Feito um diagnóstico, onde se caminha? Qual é o centro de referência? É o Salgadinho. Salgadinho. Maravilha. Tem muitas médicas lá. Perfeito. Que resolvem. E quando dá lesão de alto grau, são diagnosticadas, vem pela citologia, lá a gente biopsia e com o resultado a gente encaminha para fazer conização. Isso funciona bem. E aí já é um hospitais, né? A conização já é no hospital, mas até a biópsia a gente Hospital Universitário é um desses centros de referência. E a gente tem um ambulatório de vulva que é com a dermatologista. Maravilha. Ela fica com a gente, a Eulina Abreu, ela fica com a gente, dá um suporte, porque a gente não domina tudo, né? Verdade. Aí ela suporta a ginecologia, casa a ginecologia com a dermatologia e é porta aberta. Aí a primeira terça-feira do mês, qualquer pessoa de qualquer posto, qualquer ambulatório do estado pode enviar que a gente atende. Então, você pai, você mãe, veja, a resposta Só no é HU que tem também, né? Um ambulatório, mas lá é porta fechada. Da gente é porta aberta. Porta aberta, maravilha. Mas assim, o telespectador e a telespectadora vai dizer assim, poxa, minha filha está com 18, 19 anos, tem um HPV, e onde eu fui? É crime também a omissão, tá certo? Até pecado. Tá certo? Você está sabendo dessas informações, nosso programa se propõe a isso. E esta é a oportunidade de você pensar, conversar com a sua família, a família reunida, tá certo? Se for, chama a sua filha, a mãe chama a sua filha à parte, conversa, o pai chama seu filho também, porque o filho deve ser... Qualquer pessoa com IST, infecção sexualmente transmissível, tem um bloco lá no Pansalgadinho, é o bloco I. Aí elas fazem o teste rápido na hora. HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Aí o diagnóstico na hora. É muito triste. Aí já saber que o nosso estado oferece... Diagnosticar para encaminhar. Oferece todas essas oportunidades e as estatísticas, como 117 pessoas nesse perfil até 2022 terão câncer de mama. Isso são 117 famílias, imagine, multiplica isso por 5 pessoas envolvidas com a patologia, onerando o Estado, porque vai envolver profissionais, todos os custos. O câncer de colo é o terceiro mais incidente, né? E o quarto que mais mata. Aí fica atrás. O campeão mesmo é o de pele, não melanoma. Sim. Aí os outros, o de mama é muito frequente, intestino, né? Aí depois vem o câncer de colo. Perfeito. Você tem mais algumas fotos? Tem uma foto ali muito bonita, o Tom Humberto vai interpretar essa foto, é um chamado. Vamos lá, professor Josiel. Essa que está na tela, essa daí na tela. Isso. Isso é uma imagem que nos deixa saudoso, porque quando Hans Hülsmann desenvolveu a colposcopia, ele teve esse pensamento, né? Que a colposcopia entrava para a ginecologia como marco para um futuro. Só que ele disse isso aí em 1927. Né? E a gente está hoje, né, fazendo um congresso com a intenção de discutir e de ensinar, né, as melhores práticas dentro disso que já foi construído tão precocemente. Então, é muito... A ciência, nessa linha de tempo, ela traz uma contribuição inigualável. Né? Muita coisa de lá para cá mudou, né? A gente tem hoje, né, o mundo todo olhando não mais para o câncer de colo do útero diagnosticado através de citologia oncótica
né? Mas sim diagnosticado através do estudo do DNA do HPV. E por quê, né, se entendeu dessa forma? Porque as tecnologias oferecem isso para a gente e a gente precisa estar aberto para o novo. Mas, em contrapartida, não traz nenhuma vantagem para a gente, por exemplo, hoje, você, gestor, tentar inserir em um programa o teste do DNA HPV, se não for dentro de um modelo organizado. Perfeito. Não pode ser uma coisa isolada, tem que ser construída, né, dentro de uma plataforma que tenha tripés. A gente tem que identificar quem é a população, identificar como essa mulher vai ter acesso ao tratamento e a partir, né, dessas variáveis a gente possa encontrar o caminho pelo rastreamento de uma forma organizada, que é o que a gente entende que seja o melhor modelo. A organização é muito importante. A vacina anti-HPV, quando foi aplicada em 2014, ela foi nas escolas. Aí foi 100%. Agora só tem 55% de cobertura. Aí, a que se atribui essa evasão ou essa falta de busca da procura? Eu acho que é falta de informação. Falta de informação. O povo, você vê até contra a vacina com Covid, foi tanta antivacina, né? Tanta campanha antivacina. Porque, imagina você ver 21 pacientes morrendo por mês, por dia, de câncer de colo. A cada 90 minutos morre uma de câncer de colo. Né? E jovem, né? A média das mortes é na década de 40 anos. Né? Imagina quanto essa mulher podia produzir, né? A família que ela deixa é muito sofrimento. Tem um contexto matrimonial, contexto familiar, social, contexto social, produtiva de trabalho, às vezes tem que abdicar de tudo isso. O contexto de despesas para o Estado, não tem que considerar isso, nós vivemos num Estado pobre e temos que dar uma atenção especial já depois de instituída a patologia, depois de que ela é portadora, podendo prevenir tudo isso. Professor José, coloca mais em 100 mulheres que têm o HPV, só uma vai ter câncer. Agora, todas que têm câncer têm o HPV. HPV. Então, a incidência desse... A grande descoberta foi essa vacina. Que bom. Vamos ver lá. O que é que nós temos mais sobre o evento? Isso meu Deus. Parabéns, Tom Berto. Isso é uma pérola, né? Filho, como se diz. A gente fica muito feliz, né, em olhar para essa obra. E eu e Vera, nós não estamos com Eulina aqui presente, mas foi uma pessoa que também participou com muita intensidade da construção dessa obra. Mas, assim, dizer que nesse Atlas tem quase 1000 imagens, né? 1000 imagens de pacientes que foram atendidas na rede pública de saúde, mulheres, né, que tiveram a oportunidade de serem tratadas, né? E dentro disso, poder oferecer à comunidade médica, né, e aos profissionais de saúde um livro, um Atlas Consulta gratuitamente. Talvez o que mais nos orgulhe, e aqui eu posso falar pela doutora Vera, nessa obra, ela estar disponível gratuitamente. Como assim? Como é que consegue? A gente está produzindo um livro assim, alto custo, como é que caminhos foram tomados para conseguir essa distribuição gratuita? Inicialmente, parabenizando pela obra, pela equipe que montou e agora com essa surpresa de ser adquirida gratuitamente e se sim, onde adquirir, né? Secretarias, via que caminhos? Isso. Então, a obra está disponível na página da nossa Sociedade Brasileira, né? Se escreve lá, Associação Brasileira de Patologia Transdental Inferior e Colposcopia, vocês vão chegar na página e conseguem facilmente acessar o Atlas.
E quanto à confiança desse patrocínio, né? Eu tenho uma atividade também na Câmara Técnica de Ginecologia do Conselho Federal de Medicina e eles abriram um processo seletivo motivando os médicos a produzirem, a apresentarem obras que pudessem trazer alguma contribuição para a comunidade. E nós entendemos que nós podíamos concorrer a isso e fomos contemplados com esse patrocínio, né? Nós não temos o Atlas impresso, até pelo seu tamanho, né? Não seria tão interessante, né? Hoje até eu e a doutora Vera revendo essa caminhada, a gente poderia ter feito isso em 2 volumes, né? Mas à época, o que nos interessava efetivamente era disponibilizar, era fazer com que as pessoas pudessem ter acesso, né? E essa coisa do conhecimento, né? Eu que tenho a docência na alma, que pertenço às universidades públicas desse estado, às faculdades de medicina, eu me senti com a sensação de dever cumprido, né? Eu precisava fazer algo, né, que pudesse motivar os estudantes a conhecer melhor as doenças, a motivar ao profissional da saúde a identificar na sua participação do cuidado algo que muitas vezes a mulher não percebe e que muitas das doenças, né, nesse setor, elas são vistas por segundos ou terceiros. Alguém que observa a alteração, lhe faz a pergunta e motiva você a procurar ajuda. Então, foi nessa trajetória, foi nesse caminho que nós conseguimos desenvolver essa obra. Perfeito. Parabéns, viu? Os inscritos já devem estarem acessando também, os inscritos para o evento. Vê mais, José, por favor. Acho que termina aí. Isso aí é essa é a Associação nossa Brasileira? Isso, essa é a nossa trajetória, né? Eu gosto muito de olhar para essa linha do tempo, né? Porque quando eu olho para essas pessoas, para uma sociedade que foi batizada lá em 1958, né? No Brasil nós somos os pioneiros no mundo. A primeira sociedade brasileira de colposcopia é a nossa, né? É a número 1 do mundo. O interesse começou aqui. E quando a gente avalia essa linha do tempo, né, isso me traz um orgulho benigno, né, que é o de motivação, né? Eu sou professor de uma universidade no Nordeste, de universidades no Nordeste do Brasil, né? E que nós conseguimos, né, chegar a um postulado de presidente dessa sociedade brasileira. Isso é uma motivação de mostrar que todos somos capazes de chegar aonde queremos. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos construir pontes e não paredes, porque as paredes separam as pessoas. E as pontes faz com que a gente se comunique, a gente atravesse e a gente busque o conhecimento, que é a única coisa que diferencia a assistência, principalmente a médica, é quando nós lidamos com um profissional que sabe diagnosticar a doença que eu tenho e tratar da melhor maneira. Esse é o grande legado do ensino médico e do exercício profissional médico. Além dessa parte de HPV, a gente, no congresso, eles vão também encarar a sífilis congênita, que é um escândalo, né? Sífilis congênita, o retorno das doenças antigas, as novas doenças antigas. Fazer as 3 coletas, né, no primeiro trimestre, segundo trimestre, na hora do parto e do aborto. Porque não se admite, né, uma criança nascer com sífilis congênita, mortalidade de 40%, sífilis congênita. Fora
surdez, né? Aqueles problemas todinho, pneumonia, hepatosplenomegalia, é uma barbaridade. Então, vai o Dr. Mauro Romero, né, que ele faz essa campanha no mundo todo contra a sífilis. Aí ele vai estar aqui para ajudar a gente a eliminar esse outro problema de saúde pública. Nós vamos passar agora a lista desses palestrantes aqui. O Dr. Humberto Mubino vai chamando destaques, né, vai destacando cada um, pode ir chamando. E nós temos aí convidados nacionais. Esses são os nossos convidados nacionais, né? Eu gostaria de fazer referência nesse grupo, né? Não excluindo todos de extrema importância, isso. Mas são quando as pessoas efetivamente fazem uma diferença, porque tem todos que participam e tem os que fazem a diferença, né? Então, nós quando pensamos nessa grade científica, né, nós vislumbramos um congresso que ele tivessem pessoas com pluralidades. Não é o detentor do conhecimento e que reserva para si essa fatia, né? A gente quis trazer pessoas que pudessem dar uma contribuição, né, para além daquilo que o paciente precisa ouvir, né? E quando nós realizamos um evento médico, né, e dessa magnitude que Alagoas abre as portas para o Brasil, a nossa maior preocupação, que também vai ser muito discutida nesse congresso, né, é com a invasão, né, do trato genital feminino por outros profissionais com um prometimento de embelezamento. Então, nós também discutiremos com muita ênfase, né? Nós até vamos desenvolver durante o nosso congresso um hands-on sobre essas doenças da vulva, né? Numa perspectiva do cuidado, que a gente não pode avançar, né, para além do nosso diagnóstico e tratamento. Muito cuidado quando se constrói um falso diagnóstico da morfofuncionalidade do genital feminino e que são propostos tecnologias, intervenções que efetivamente não vão trazer contribuição para a mulher, né? Nós estamos num momento de muita invasão de privacidade, onde o embelezamento tem sido uma variável levada em consideração num patamar único e que a mulher precisa tomar muito cuidado com isso, porque efetivamente o que garante a sua saúde são os seus hábitos, o que você come, né, o seu sono, o seu cuidado preventivo, né? O embelezamento está numa esfera de, ao cabo e ao fim da nossa vida, ele vai ter pouco significado, porque efetivamente o que vai contar, né, na nossa linha de tempo é do respeito que nós tivemos aos nossos órgãos, ao nosso pulmão, ao nosso coração, ao nosso sistema como um todo, mas sem esquecer dos valores dos pensamentos, da cabeça, né? Nós temos que ter cabeça aberta, cabeça boa e sempre entender, né, que a inteligência emocional e que essa onda do modismo, ela é cíclica. Nós precisamos deixar isso muito claro para os nossos pacientes que nos procuram tentando encontrar malformações, defeitos e até feiura aonde não existe. Então, o médico precisa estar no papel de guardião e de responsável quanto a essas intervenções, que não haja indicação absoluta na perspectiva morfofuncional do trato genital feminino. Maravilha. Ganhamos muito, assim, com a presença de vocês aqui, mas ainda... que agradece. Não, mas assim, não terminou. Gostaria de saber, o congresso está pronto? Está faltando alguma coisa? O que é que precisa dizer para que o nosso
congressista, né, que está decidindo agora, após o nosso programa, que ele está lá no seu estado, a forma de acolhimento, a gastronomia, que mensagens tem para dizer para esse congressista que vai se deslocar de terras longínquas e até estados vizinhos, como a gente viu na programação, Sergipe, Pernambuco, Bahia e assim por diante? Maceió está de portas abertas, né? Nós temos a sensação de dever cumprido, né? Quando a gente pensa, ontem a gente estava revendo, né, toda a programação e o cuidado, né, que nós tivemos com essa questão do maior aproveitamento, né, do conhecimento, dessa possibilidade de você estudar e aprender ao mesmo tempo, né, tentando sempre e conversando com os nossos professores que vão ministrar as aulas e coordenar mesas e trazer discussões que foquem no direto ao ponto, né, que tragam para o nosso congressista a informação que ele precisa saber. Nós sabemos do quanto é difícil alguém largar as suas atividades laborativas, né, para ir ouvir aquilo que muitas vezes a gente já sabe que sabe, né? Eu gostaria de dizer a vocês que vocês vão se surpreender. As pessoas que participarem desse evento, elas sairão maiores desse movimento, porque é um movimento de conhecimento que envolve o que há de mais importante no conhecimento e no aprendizado, né, que é o cuidado com o que há de novo, né, com o que as evidências científicas asseguram que você deve tomar essa conduta, né, que você deve seguir esse caminho. Então, em todas as mesas, em todas as discussões, a gente está sempre com o sentimento do resumindo e concluindo para que você possa levar para a sua atividade prática o que vai se ter de melhor no 24º Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia em Maceió. E para os colegas locais que ainda não se inscreveram, não percam essa oportunidade de, pelo menos, se não quiserem aprender, porque já sabem demais, vão lá nos dar um abraço. Nós estamos aguardando a todos. Maravilha, maravilha. Então, Humberto Belmiro, muito obrigado. Doutora Vera, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. O programa Medicina em Destaque também irá fazer algumas imagens lá e assim poderemos... Você é nosso convidado especial. Muito obrigado. E nós poderemos também trazer aqui aos nossos estúdios ou poderemos fazer lá no Hotel Ritz algum dos nossos programas que deixaremos para que possam as pessoas, aqueles que não puderam vir, pelo menos ter um perfil do profissional que irá conversar conosco. Doutora Vera. Esperamos todos lá. Todas as especialidades serão bem-vindas. Muito obrigado. E assim terminamos o nosso programa Medicina em Destaque e gostaria de dizer a vocês que quem esteja vendo agora através da TV ou também através das redes sociais, não percam de pesquisar, né, fazer sua inscrição e comparecer aqui ao Paraíso das Águas, a nossa querida Maceió, e se fazer presente nesse evento que, pela programação, está com um programa magnífico, tá certo? Imperdível. Muito obrigado à doutora Vera, doutor Humberto Belmiro Chaves e a você, telespectador e telespectadora que nos acompanhou até agora. Fiquem certos que na próxima semana teremos um outro programa e estaremos também com outros convidados especiais. Fiquem com Deus e até o próximo programa. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.